Olá, boa noite a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Aline Monteiro Homes, integrante do grupo de pesquisa Convergência e Jornalismo, o CONJOR. Começamos hoje o quinto e último encontro do segundo ciclo de debates Desafios da Comunicação frente à Pandemia. Em 2020, com o início da pandemia de Covid-19, o CONJOR iniciou uma reflexão sobre o fazer comunicacional e seus atravessamentos a partir deste cenário. Um ano depois, voltamos ao debate para acompanhar como a comunicação se alterou ao longo do último ano. Para o nosso debate de hoje, recebemos a professora Giane Alzamora, que vai falar sobre redes de desinformação e pandemia. Giane é professora associada na Universidade Federal de Minas Gerais, no Departamento de Comunicação Social. É professora residente do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG, bolsista Produtividade em Pesquisa pelo CNPq, coordenadora do Núcleo de Assessoramento à Pesquisa da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da UFMG e co-coordenadora do Grupo de Pesquisa Núcleo de Conexões Intermídia, o NUCCOM. É doutora e mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, com estágio doutoral na Universität Kassel, na Alemanha. É pós-doutora pela Universidade Pompeu Fabra, na Espanha. Antes de passar a palavra para a Giane, eu peço a todas e todos que mantenham as câmeras e os microfones desligados para termos uma boa conexão. Peço também que comentários, dúvidas, inscrições para perguntas com o microfone aberto sejam postados no chat ou pela ferramenta de levantar a mão. Ao fim da apresentação, nós vamos encaminhar todas as manifestações da plateia. Professora Giane, agradeço por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada, Aline. Eu gostaria, inicialmente, de parabenizar o CONJOR por esse evento, um evento super bacana, super importante, acho, para a área de comunicação e para a sociedade de modo mais amplo, e agradecer a todos os participantes que dedicaram um pouquinho de seu tempo hoje para me ouvir. Espero que possa ser uma conversa útil, porque o que a gente mais tem por aí hoje em dia é live, então eu sempre, quando sou convidada para falar alguma coisa em público, assim, eu fico pensando se vai ser útil, né? O que a gente quer dizer. O convite que o CONJOR me fez foi para falar sobre redes de desinformação e pandemia. É um tema que, para mim, é da máxima relevância. O nosso grupo de pesquisa, o NUCCOM, mais especificamente o subgrupo de pesquisa que eu trabalho dentro do NUCCOM, que é o Mediação, do qual a Aline faz parte, e também a Natália, que é aqui do CONJOR. Nós temos discutido desde março de 2020, quando paramos as aulas presenciais e continuamos a universidade, né? Isso é importante dizer sempre publicamente, que a universidade pública nunca parou, né? Nós estamos trabalhando do mesmo jeito, não só a universidade pública, todas as universidades, né? Nós estamos trabalhando, como sempre, a universidade é isso que a gente faz, né? Nós estamos fazendo aqui neste momento, e a gente vem trabalhando conjuntamente com integrantes do CONJOR e com integrantes do Interface da Comunicação, que é um grupo de pesquisa da PUC Minas, sobre esse tema. Então, o que eu vou dizer aqui, eu estou como representante, mas eu gostaria de dizer que a minha fala, de algum modo, reflete uma preocupação coletiva que a gente, que eu vou falar aqui, tem muito a ver com as nossas pesquisas lá no Mediação. Pode passar, por favor, Aline. Bom, antes de mais nada, eu acho que é fundamental que a gente comece a entender melhor, quando a gente fala de redes de desinformação, esse contexto semântico da desinformação. Primeira coisa importante para se dizer é que desinformação, fake news, misinformation, malinformation, principalmente esses nomes que ficaram mais comuns desde 2016, que é fake news, e posteriormente desinformação, não se referem a um fenômeno recente da comunicação. Isso sempre existiu, né? Quando a gente trata, por exemplo, a desinformação como notícia falsa, isso sempre existiu. Inclusive, quando a gente pega a definição de notícia, que o Rodrigo Alsina, que é um pesquisador espanhol, ele tem um livro inteiro que se chama O que é Notícia, sobre o conceito de notícia, a gente vai ver que não há consenso sobre o conceito de notícia e que é um equívoco partir do princípio de que notícia é sinônimo de verdade. Inclusive, em uma das definições
que vem de Abraham Moles, que é um pesquisador importante da área da teoria da informação comunicacional. Para Abraham Moles, por exemplo, notícia está muito relacionada, inclusive, ao ruído, que é um aspecto importante da comunicação. Então, a ideia de informação, a própria ideia de informação, ela está relacionada com a noção de ruído, né, que seria o princípio fundamental da noção de desinformação. Então, o primeiro equívoco que eu acho que é importante a gente corrigir é que esse não é um fenômeno novo, né? Ele vai ter características muito peculiares da contemporaneidade, em função de alguns aspectos da lógica comunicacional contemporânea e das questões tecnológicas que a elas estão relacionadas, que nós vamos tratar aqui hoje. Mas, de jeito nenhum, a gente está falando de um fenômeno recente. Isso sempre existiu. A própria ideia de informação, é bom que isso fique claro, ela tem a ver com um ordenamento de uma certa desordem da informação. No contexto semântico da desinformação, eu acho que pelo menos 3 termos que têm origem norte-americana, nas discussões mais contemporâneas, eles se misturam um pouco, que é a desinformação, a informação confusa, ou misinformation, e a informação maliciosa. Talvez a gente possa traduzir assim, que é a malinformation. A desinformação diz respeito, categoricamente, quando a gente vai pensar nas definições, com a informação, eu não vou nem chamar de falsa, porque ela pode ser distorcida, falsa ou distorcida, e que ela é intencionalmente fabricada para produzir dano a uma pessoa, a um grupo, a uma instituição. Isso é que a gente mais genericamente associa a desinformação. Mas ela está também relacionada com o universo semântico, com o contexto semântico da informação confusa, que é aquela informação que ela está permeada de equívocos, isso sempre existiu. Né? Uma informação da qual a gente não tem muita convicção. No caso de uma área emergente, como é o caso da pandemia, que afeta a sociedade global de modo tão intenso, misinformation é um aspecto muito importante. Muitas vezes a gente não sabe em quem confiar, em que confiar, então ela diz mais respeito aos parâmetros de confiabilidade da informação. A malinformation, a informação maliciosa, digamos assim, é aquela informação que trata de um aspecto verdadeiro da informação, mas ela é ressignificada, recontextualizada com a finalidade de provocar dano. É o caso, por exemplo, da frase de Drauzio Varela, antes de ser declarada a pandemia, lá no começo, quando ele se referiu à gripezinha, que foi apropriada pelo governo Bolsonaro para dizer que quem falou de gripezinha não foi o Bolsonaro. Mas ele disse isso num outro contexto. Então, isso é uma informação maliciosa, né? Então, esses 3 aspectos dizem respeito a esse universo, esse contexto semântico da desinformação. É importante dizer isso, deixar isso claro, porque nem sempre a desinformação ela pode ser necessariamente relacionada a uma informação falsa, de uma fonte falsa, produzida com a intenção de confundir. Esse é outro aspecto importante, porque essas 3 definições dizem da intenção de quem produz. Há algumas críticas já a esse processo, porque, de algum modo, ele ainda remete àquele parâmetro linear da comunicação que imperou no âmbito da comunicação de massa, onde a intenção comunicacional era muito forte, porque havia um centro emissor, né? Isso é basicamente a comunicação de massa, um centro emissor que vai distribuir uma informação semelhante para uma quantidade cada vez maior de receptores dispersos geograficamente. No contexto da cultura das conexões, da sociedade de plataformas, esse aspecto já não é bem assim, porque a produção da informação ela já é uma outra lógica. A produção ela já não é mais tão centralizada, há uma dispersão dessas fontes de informação, há um processo de distribuição multiplataforma e um processo de expansão da informação que é impulsionada por algoritmos das plataformas e pelo sistema de crença dos usuários. Então, isso é muito importante para a gente pensar que não é só a intenção de uma fonte, embora isso seja importante, isso não é o único aspecto que a gente deve levar em conta quando a gente fala em termos de redes de desinformação. Os algoritmos, porque isso é outra coisa importante. No âmbito da comunicação,
quem detinha, né, a concessão de um canal de televisão, de um canal de rádio, era uma concessão pública. Então, tem que prestar contas, né, à sociedade sobre isso, e é uma série de aspectos de vigilância social sobre aquilo. O que a gente tem que levar em conta é que essas plataformas são, hoje, né, como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc., nós estamos falando de business, né? Então, não é mais uma concessão pública. Então, tudo isso é muito complicado, porque como que esses algoritmos agem? Né? Agem principalmente em favor de quem está ganhando dinheiro com essas plataformas, não necessariamente relacionado com o interesse público. Esse é um aspecto importante. Pode passar, por favor, Aline. Bom, então, quando a gente fala de desinformação, é preciso levar em conta, por exemplo, alguns aspectos importantes. Uma falsa conexão que é estabelecida, essa falsa conexão pode ser intencional, ou por um equívoco, ou por uma certa malícia. Nós estamos falando de um falso contexto, ou de um contexto ressignificado. Isso é muito complicado hoje, porque a informação está toda disponível na rede. É daí que vai surgir a ideia, por exemplo, de deepfake, que é uma questão mais complexa, né? Onde há vários tutoriais no Google, no YouTube, que qualquer criança hoje pode mexer, editar esse vídeo aqui, que vai ficar disponível e alterar a minha fala, por exemplo, né? A manipulação de um contexto, por exemplo, nesse sentido. Alguma coisa que vai virar, que são os memes, sátira ou paródia, um conteúdo enganoso, que é feito com o objetivo de interferir numa disputa de sentidos e na formação de opinião, e um conteúdo fabricado com intenções, por exemplo, comerciais, etc. Então, todos esses aspectos devem ser levados em conta quando a gente está falando de redes de desinformação. Pode passar, por favor. Bom, aí quando a gente entra num aspecto que é da infodemia, nós estamos falando talvez do apogeu daquilo que a gente vem chamando de sociedade da desinformação. Como eu estava explicando no início, não há uma ruptura entre a noção de informação e desinformação, porque esse prefixo des, né, ele não é muito bom, porque ele parece partir de uma noção positiva de informação, e que aí a gente estaria tornando o processo negativo da informação, né, a partir de um processo de intencional. Mas não é bem isso, que a noção de informação, ela está inserida numa dinâmica já de ruído, e ela busca ordenar esse processo da confusão social em torno de um tema qualquer. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma passagem tênue, embora tensa e densa, né, entre aquilo que a gente chamava de sociedade da informação. Manuel Castells é um autor importante, ele tem uma trilogia, né, um dos livros Sociedade de Redes, ainda de 99, onde um aspecto fundamental da sociedade da informação era o uso das tecnologias para a formação de redes de comunicação. Mas ainda havia um processo ainda muito verticalizado, e havia, naquele momento, uma ideologia da horizontalidade da informação, como se a gente atingisse esses parâmetros de horizontalização, que todo mundo pudesse ter acesso à produção e à circulação da informação, a sociedade se tornaria mais democrática. O que a gente assistiu, desde então, com Cambridge Analytica e coisas assim, que a gente vai observando, é que esses centros vão se tornando cada vez mais privilegiados. É só a gente se perguntar quantas vezes por dia a gente passa pelo Google, que a gente vai ter noção da centralidade desse ambiente midiático nas conexões contemporâneas, né? Ou quando a gente vê algumas pessoas indo para o Facebook falar mal de mídia, como se Facebook não fosse mídia. Ou quando a gente vê a Netflix fazendo um filme para expor os bastidores de manipulação do Facebook, como se a própria Netflix não fosse a própria encarnação do business comunicacional contemporâneo. Netflix é a própria noção concretizado de dinâmica transmídia. É uma produção dispersa, é uma distribuição multiplataforma, Netflix não está em lugar nenhum, né? Você pode acessá-lo de qualquer lugar, e esse conteúdo está sempre sendo expandido
através de algoritmos, daquilo que tem mais audiência, um modo de comunicação muito peculiar nas redes de comunicação social, que vão apontando quais são os caminhos, né? Então, a gente passa de uma sociedade da informação para uma sociedade da desinformação. Alguns autores têm tratado disso e têm situado, por exemplo, que a sociedade da desinformação ela vai se caracterizar pela circulação endêmica daquilo que ficou conhecido como fake news lá em 2016, na eleição de Trump, né? Depois com Brexit e tal, e que vai desembocar na eleição de 2018 no Brasil. O próprio presidente fala que a eleição foi fraudada, onde a gente não tem, a ideia é não ter confiança em nenhuma forma de legislar sobre a informação que a gente tem acesso, e o apogeu desse processo, né, da sociedade da desinformação, pelo menos até o momento, é o que a própria Organização Mundial de Saúde classificou como infodemia. A infodemia foi proposta pela OMS ainda no primeiro semestre de 2020 como um neologismo que diz respeito à busca desenfreada por informações sobre a pandemia do Covid-19, né? E a ausência de confiabilidade nessas informações, a disputa de sentidos em torno dessas informações. E aí a OMS chegou a declarar que a questão da comunicação relacionada à pandemia era tão séria quanto o próprio vírus, porque as formas de enfrentamento da pandemia dependiam fundamentalmente das crenças que se estabeleciam em torno dela, né? Então, esse é um processo comunicacional de grande importância que representa o apogeu daquilo que a gente vem chamando, pelo menos desde 2016, de sociedade da desinformação. A sociedade da desinformação, ela tem a ver com os nossos hábitos de consumo midiático. Isso é um aspecto muito importante, porque, por exemplo, a gente sabe, as pesquisas indicam, que uma das plataformas que mais veiculam informação confusa, mal intencionada ou distorcida, né, que está nesse universo semântico de desinformação, é o WhatsApp. Então, um dos aspectos primeiros de literacia midiática pega a palavra-chave ou a frase que está lá na mensagem que recebeu do WhatsApp e joga no Google, para ver o que foi dito sobre isso, né? Seria o primeiro caminho. Só que a gente tem que lembrar aquilo que eu estava falando, essas plataformas se referem ao business contemporâneo, ao modelo de negócio contemporâneo. Então, a gente sabe que o WhatsApp é acessado principalmente por dispositivos de comunicação, smartphones, e que a maior parte dos planos, né, pós-pago, né, que você tem que comprar todo mês, ele já vem com o WhatsApp ilimitado. Então, a pessoa não tem dados para acessar Google. Ela fica refém daquilo que é ilimitado, por exemplo, o WhatsApp. Então, há toda uma esfera de hábitos de consumo midiático que favorecem a circulação da desinformação, e isso é um aspecto complicadíssimo para a gente lidar com a infodemia. Então, esses hábitos de consumo midiático, eles estão relacionados com uma confusão entre crenças e verdade. É outro aspecto importante que nós vamos tratar, porque não se trata apenas de esclarecer que uma determinada informação sobre a pandemia é equivocada, porque o que impulsiona é a crença e não a verdade. Não a busca pela verdade, mas o modo como aquela informação referenda uma certa crença. Então, nós não estamos no universo lógico, por isso que a gente acha que é ilógico as pessoas, a gente imagina como que alguém consegue hoje, em pleno século, em 2021, quase 2022, com tanta gente morrendo por causa da pandemia e se recusa a vacinar. Como que é possível acreditar nisso? Quando todas as grandes corporações científicas dão testemunho de que a vacina é fundamental. E, mesmo assim, muita gente ainda diz que não vai se vacinar, né? Inclusive entre os profissionais de saúde. Por que isso acontece? Porque não é dentro do universo lógico, é dentro do universo anterior à lógica, que é o universo das crenças. Nós vamos discutir isso um pouco mais à frente. Pode passar, por favor, Aline? Então, é isso, um aspecto fundamental, por exemplo, na infodemia, diz respeito ao modo como esse consumo midiático, com informações,
confusas, das quais a gente sempre desconfia das fontes, né? Porque todas essas formas de mediação especializada, elas estão no banco de réus desde pelo menos o começo dos anos 80, naquilo que a gente chamava de pós-modernidade, né? Todas aquelas formas de conhecimento que eram próprias da modernidade e que levariam a sociedade rumo a um progresso cada vez mais aprimorado, entraram em descrença já há algum tempo. Então, partidos políticos, jornalismo, a imprensa de modo geral, né? A ciência, todas essas grandes formas de mediação, a religião, né? Elas estão já há algumas décadas sofrendo esse processo de desconfiança social. Então, essa crise da vacina na pandemia, ela não é nova, isso já existia antes. E quando a gente pega, por exemplo, as referências históricas, quando a gente vai falar sobre esqueci o nome a espanhola lá, a gripe espanhola, né? Há 100 anos atrás, a questão da vacina, da crença na vacina já era importante naquele momento. Então, hoje, isso não é novo, mas isso é impulsionado pela lógica da comunicação contemporânea. Pode passar ali, por favor. Outro aspecto importante e que teve... Esse é um tema de grande interesse, porque a infodemia ela é um fenômeno global, mas ela vai ter tonalidades locais. Então, pouquíssimos países no mundo estão ainda hoje imbuídas nessa discussão sobre o tratamento precoce da Covid-19. Né? E no Brasil isso é muito forte. Então, eventualmente, você escuta alguém achando que porque tomou esses medicamentos não precisa da vacina, né? Se sente seguro. E aí há um descrédito em relação a essas grandes corporações da ciência, porque a pessoa confia, ela continua confiando naquilo que é ciência para ela. Por exemplo, o seu médico, o seu grupo de referência, a sua família. Então, esses processos, eles são muito turbulentos na contemporaneidade, porque uma vez que você não tem a própria igreja, assim como os médicos, cada um defende uma coisa. Então, as pessoas ficam sem referência. Então, talvez, é um palpite meu, talvez a questão da infodemia ela esteja mais relacionada ao aspecto da misinformation, que é a informação confusa, a ausência de confiabilidade das fontes, que propriamente a informação falsa, né, ou distorcida para produzir o mal. Só que ela vem misturada, por isso que é o universo semântico, com algumas fontes que têm interesses, inclusive comerciais, com essa confusão. Então, a gente tem que começar a aprender a distinguir, né, quem está confiando e quem está compartilhando com outras intenções, porque essas formas de mediação da informação sempre foram plurais, né? Se trata de uma espiral de mediações de interesses econômicos, sociais, culturais, enfim, pessoais, né? Mas, no contexto da infodemia, isso se torna muito forte, porque, por exemplo, a polarização política no Brasil, né, vai incidir diretamente nas crenças em torno de aspectos fundamentais do enfrentamento da pandemia, como é o caso da vacina ou esse tal desse tratamento precoce. Pode passar, por favor. Bom, então, quando a gente está falando, então, dessa desinformação, é importante a gente diferenciar o que é notícia, o que é verdade, o que é crença. Porque notícia não é necessariamente um atributo da notícia. Verdade não é necessariamente um atributo da notícia. Aliás, a notícia, desde sempre, ela circulou em torno da crença. Walter Lippmann, num livro que é um clássico da área de comunicação, que se chama Opinião Pública, que foi publicado em 1922, olha como é que isso não é novo. Ele já dizia que notícia e verdade devem ser claramente distinguidas. Ele dizia que a notícia ela vai circular no ambiente que ele chamava de pseudo-ambiente, né, que é aquele ambiente fabricado na mídia, onde a gente tende a acreditar naquilo que a gente já acredita. Isso ele já dizia isso lá atrás, quando ele estava discutindo a notícia. Ele se baseava especialmente em William James, um pragmatista norte-americano, para dizer dessa função
da crença na circulação da notícia e não necessariamente da verdade. O Miquel Alcina, que eu já mencionei, ele também vai se basear em alguns pragmatistas norte-americanos, como William James e Charles Sanders Peirce, para dizer que esse enunciador, no caso jornalista, que ele está falando de uma notícia derivada da prática profissional especializada, ela deve fazer com que pareça verdade um mundo possível, né, que ele mesmo constrói. Então, olha só, a notícia ela não inventa, mas ela interpreta um aspecto da realidade e chega para nós como se fosse a verdade, de tal modo que todos nós podemos ter a sensação de que conhecemos tão bem, por exemplo, Lula e Bolsonaro, para ficar em dois atores desse contexto político nacional, que estão sendo aventados agora para a eleição de 2022, como se a gente tivesse tomado cafezinho com eles. Porque todo dia a gente recebe notícias sobre eles. Então, a gente tem essa sensação de proximidade, né, que a notícia vai nos trazendo. Então, a notícia, já dizia Alcina, ela vai construindo marcas de veracidade, né, que são efeitos de sentido, efeito de falsidade ou efeito de veracidade, que lhe permite criar uma ilusão de referência, né? Então, as pessoas acreditam, por exemplo, se devem ou não tomar vacina, conforme as informações que elas consomem, e aquilo vai criando um efeito de veracidade ou de falsidade. Portanto, o que vai regular a circulação da notícia é a credibilidade, não necessariamente a verdade. Por causa disso, a gente já viu isso, né? Estamos inseridos nessa sociedade da desinformação, pelo menos desde 2016, 2015, né? A gente já aprendeu que não basta desmentir uma notícia falsa, porque ela não, o desmentido não alcança a mesma circulação que a notícia falsa, e mesmo depois do desmentido, aquela informação continua a circular. Por quê? Porque nem é porque as pessoas acreditam naquilo, mas porque aquela informação reverbera ou confirma uma crença mais ampla de natureza política, econômica ou social. Então, as notícias, elas vão se organizar, segundo Lippmann, em torno de crenças e elas vão ter um valor pragmático. É essa dimensão pragmática que confere um efeito de sentido de veracidade. Então, a gente está nessa dinâmica de efeitos de sentido, né? Não necessariamente de verdade. E esse mecanismo pragmático da significação, segundo Alcina, ele é preponderante em relação ao cânone da verdade. E isso, olha, eles estão falando de publicando em 1922, 1989. Esse aspecto já era endêmico na sociedade, por isso que não é uma ruptura, né? É um adensamento, vai se tornando cada vez mais complexo e tenso. Pode passar, por favor. Então, vamos falar aqui um pouquinho de um desses autores, né, que eu mencionei, que foram relevantes, inclusive, por esses dois autores que eu mencionei, que é Charles Sanders Peirce, que é considerado, inclusive, pelo William James, como o pai do pragmatismo. Na década de 1870, Peirce, William James e mais alguns brilhantes de Harvard se reuniram e criaram o que eles denominaram na época de clube metafísico, que já era uma certa ironia, porque a metafísica estava fora de moda. E aí eles criaram aquilo que ficou conhecido, que vai ser fundamental até hoje, para a gente entender esses processos comunicacionais, que é o que eles chamaram de pragmatismo. O próprio termo pragmatismo, o primeiro que definiu esse termo, sem publicar, ele publicou pouco. Aliás, quem traz a primeira publicação sobre pragmatismo, mencionando Peirce, foi o James. Ele vai dizer o seguinte: o que o pragmatismo trata? Ele trata de efeitos de sentido. E ele vai dizer o seguinte: o sentido, o significado de qualquer conceito são os efeitos práticos que ele direciona. Então, se você quiser conhecer um conceito, você tem que procurar os efeitos práticos. Né? Qual que é o efeito prático da desinformação, por exemplo? Um voto na urna, auditável ou não. Esse é o efeito prático, a formação de uma opinião. Qual que é o efeito prático da disputa de sentido em torno da vacina? Se as pessoas vão tomar a vacina ou não, né? Essa ideia que agora estão chamando de sommelier de vacina, né? A gente nunca sabia quais eram os laboratórios das nossas vacinas, agora fica todo mundo querendo... A primeira pergunta: qual foi a sua vacina? Qual laboratório? Todo mundo sabe informar coisas desse tipo, né? E
E o pragmatismo, eles chegaram no pragmatismo porque eles buscavam o refinamento lógico das ideias. Um dos primeiros textos que o Peirce escreveu sobre o pragmatismo, que se chamava Como Tornar Claras as Nossas Ideias. Então, o pragmatismo é importante para isso. Ele dizia que era melhor a gente ter poucas ideias claras do que muitas ideias confusas. É melhor você ter poucas informações seguras que uma quantidade de misinformation, né? Ou malinformation. A gente tem cada vez mais a gente tem que aprender a filtrar isso, porque as informações vêm de todos os lados hoje nessa rede de desinformação. E ele já falava disso lá na década de 1870. E ele dizia, inclusive, que os jovens, de modo geral, têm mais ideias confusas porque eles estão imersos numa quantidade imersa de ideias emergentes. O que não significa que quem é mais velho tem ideias mais claras. Né? As ideias, o refinamento lógico das ideias é um processo de refinamento das crenças, que foi o segundo texto que ele escreveu, que é a fixação das crenças, no qual ele vai dizer como que a gente consegue fixar uma crença na sociedade. Bom, essa vertente teórica do pragmatismo, ela, portanto, ela vai examinar a formação de hábitos em relação à fixação de crenças e ao ideal de verdade. Veja bem, o que é um hábito? O hábito, para Peirce, é o significado de uma crença. O hábito é uma regra de ação. Então, se você quiser entender qual é a motivação dessa expansão exponencial de desinformação relacionadas à infodemia, né, é só você saber quais são as regras de interpretação de quem está consumindo determinadas informações, e isso é patente em grupos de WhatsApp, por exemplo. Por isso que o diálogo é impossível, porque não se trata de uma questão lógica, é antes da lógica, é no universo da crença. Eu estou falando isso, porque não vai dar tempo de entrar nisso, mas o pensamento de Peirce se estrutura em torno de 3 categorias fenomenológicas. Ele dizia que nada é mais simples e nada pode ser mais complexo. E ele cria novas terminologias, segundo ele, novas terminologias são necessárias para afugentar as mentes preguiçosas. Então, ele cria essas terminologias, que é firstness, secondness e thirdness, que foi traduzido para o português, que ficou conhecido como primeiridade, secundidade e terceiridade. Olha só, aí ele pensou, ele ficou 40 anos trabalhando numa cartografia das ciências da época dele. Então, ele foi, para discutir essa questão de crença e de verdade, ele situou essa discussão como uma derivação da ética, porque a ética que vai tratar do curso da ação. E ele vai dizer qual que é o curso da ação diz respeito a uma ciência de domínio de secundidade, porque é da experiência vivida, né? Mas por que a gente compartilha uma informação? Como é que a gente observa o curso da ação? Ela tem um propósito lógico. Esse propósito lógico, que é da área da semiótica, né, que é uma ciência de terceira idade, vai investigar o propósito de uma crença, por exemplo, que é formar uma opinião sobre um determinado assunto. E qual é o fundamento? O fundamento é uma ciência de primeira idade, que para ele é estética, que ela diz respeito àquilo que é admirável em si, independente de ser verdadeiro ou falso. Então, as pessoas, primeiro, o que vai fundamentar a crença delas é um processo pré-cognitivo. Não é lógico, é aquilo que elas admiram. Por isso que a questão da mediação política é tão importante nesse contexto. Né? Aí, o curso da ação, isso a gente vê, é muito importante para a gente estudar isso nessa dimensão multiplataforma, o que tem mais compartilhamento, o que teve mais comentários, por exemplo, né? Como é que isso vai desdobrando para um lado e para o outro, é um desejo de formar opinião sobre aquele assunto. É por isso que uma informação desmentida, ela continua a circular fortemente. E aí o Peirce vai dizer que tem 3 métodos para fixação das crenças. Aliás, 4 métodos, que eles coexistem, nada é puro no pensamento dele. São categorias para a gente entender como é que isso ocorre, que vai do mais rudimentar, que é a tenacidade, e o mais sofisticado, que é o científico. Qual que é o método da tenacidade? O método da tenacidade, parece que a gente está falando de bolha ideológica hoje. A gente se atém à própria crença ferrenhamente, simplesmente porque já acredita nisso. Então, a gente recusa todas as evidências em contrário. Não está aparecendo grupo de WhatsApp? Não adianta discutir. Determinados grupos você silencia. Né? Quem tem mais
um conjunto maior de voz naquele grupo dominou, não tem discussão lógica, né? Então, esse é um método da tenacidade. O outro método, que também é rudimentar, ele é o da autoridade. Diz respeito ao modo como uma instituição, como o governo, família, né, o Estado, a religião, né, ou uma determinada autoridade, pode ser hoje, a gente pode pensar também nos influencers, como é que eles têm relevância nesse processo, né, o que a pessoa é? Isso é interessantíssimo, né? Aquela ideia de celebridade migrou agora com essa ideia de influencer. Ela não é nada, ela tem um monte não produz nada, mas ela tem muito seguidor, né? Então ela passa a ter uma relevância fundamental em qualquer debate que se estabelece na sociedade. Então esse é um método da autoridade, né? Ou quando a gente vai ver demais notícias que circulam, por exemplo, dizendo que um determinado jornal falou alguma coisa e era mentira. Ou quando, por exemplo, a fala de uma determinada autoridade interfere nesses debates. Quando o Trump, por exemplo, disse que não acreditava na mudança climática. Ou quando o Bolsonaro diz que confia na cloroquina, né, recorrentemente, como tratamento para Covid-19 e desacredita a vacina. Então, como que essas autoridades interferem. Por isso que é tão importante esses processos contemporâneos de defesa de SUS, das pessoas que vão se colocam publicamente quando vão receber a vacina, por exemplo. O outro é o a priori. O que é o a priori? A priori é interessantíssimo, porque é o seguinte, ele está baseado na razão, mas olha só que interessante, você tende a acreditar naquilo que é mais razoável para você. Você tende a acreditar naquilo que você já acredita, porque aquilo é mais razoável para você. Então, esses três métodos, eles estão misturados, e eles vão do mais rudimentar, né, que é o tenacidade, mas ele está misturado com autoridade e também com a priori. O mais rigoroso seria o método científico, porque o método científico, ele em tese, ele teria que ser assim, você está aberto às evidências. Então, as suas crenças, elas são submetidas a evidências. As evidências, elas são discutidas por uma comunidade científica. Então, se, por exemplo, todo mundo está aqui dizendo que a cloroquina não tem relevância ou ivermectina, não tem relevância no tratamento da Covid-19. Mas se amanhã aparece uma pesquisa que é revisada pelos pares e que tem o respaldo científico, né? Todos nós que temos um espírito científico estaríamos abertos a mudar a nossa concepção, porque nós acreditamos mais no método científico que as nossas crenças, por tenacidade, autoridade ou a priori. Mas esses métodos também permeiam o universo científico. Né? Todo mundo aqui que está na academia sabe disso, existe autoridade, existe a priori, existe tenacidade, né? Tudo isso existe. Então, esses métodos eles não são puros, mas eles dizem de matizes do processo de fixação das crenças. Isso ele discutiu no século XIX, na década de 1870, e do meu ponto de vista é super relevante para a gente entender como as crenças são fixadas nessas redes de desinformação contemporânea, especialmente no contexto da infodemia. Pode passar, por favor, Aline. Então, o que há de novo? O que há de novo é que essa propagabilidade da informação, ela se refere tanto aos recursos técnicos, né, quanto às estruturas econômicas que sustentam esses processos, como eu falei, de Facebook, Twitter, isso é business, né, quanto à motivação de uma comunidade, né, que são as suas crenças, em forma de tenacidade, autoridade, a priori, ou mesmo método científico, que não tem muito alcance social, esse é que é o problema maior da infodemia, né, em compartilhar aquilo que tem mais significado para aquele contexto de comunicação. Jenkins, Green e Ford já falaram disso em 2013 como cultura das conexões. Mais contemporaneamente, por exemplo, a gente está falando de uma sociedade das plataformas. Né? Isso é muito interessante, porque quando como Van Dijk fala disso a partir de 2018, ele evidencia que as plataformas, elas não são isoladas, elas se afetam mutuamente. E isso vai dizer de um modo, de uma lógica de comunicação que é próprio dessa dinâmica, que é uma dinâmica transmídia. O que significa essa dinâmica transmídia como lógica de comunicação? Que os processos de produção, eles são difusos,
é difícil identificar de onde ele vem, porque ele vai se parecer cada vez mais com rumor, porque todo mundo, a princípio, pode postar qualquer coisa, a distribuição é multiplataforma, a circulação ela é impulsionada por algoritmos de cada rede social e pelo sistema de crença das comunidades, dos indivíduos que permeiam essas comunidades, e a propagação vai ter um caráter massivo, talvez muito mais massivo e instantâneo do que a lógica da comunicação de massa. Um aspecto fundamental para a gente lidar com isso, do meu ponto de vista, é compreender o que a gente vem chamando de ativismo transmídia. O termo, ele diz respeito a uma produção reticular de conteúdos com o objetivo de geração de consciência, engajamento, ação e estruturação para mudanças. Isso é muito importante, é o que eu estava dizendo, quando as pessoas vão se vacinar e postam fotos em defesa do SUS, em defesa da vacina, é uma forma de ativismo transmídia, porque aquela foto é feita para circular, e ela sempre circula de perspectiva multiplataforma, em vários grupos diferentes no WhatsApp, para alguns grupos ou dimensões de grupos variados no Facebook, no Twitter, no Instagram, etc. Né? Então, essa forma de ativismo transmídia, ela passa a ser muito importante, porque em termos de disputa de sentidos no universo da infodemia, nós estamos tratando com ativismo transmídia. Sempre de quem está fazendo isso com uma intenção, por exemplo, de produzir danos a um grupo, a uma instituição, que está ressignificando contextos, partindo de uma informação verdadeira para chegar num contexto falso, ou para quem está no universo de desconfiança generalizada, que é o do misinformation, né, atua numa perspectiva de ativismo transmídia. Isso é muito interessante, porque, às vezes, você pode dizer assim, eu não sou ativista, mas, eventualmente, você se vê compartilhando alguma coisa sobre, sei lá, queimadas na Amazônia, queimada no Pantanal, né? Então, o ativismo transmídia é feito dessa atuação pontual, circunstancial, mas que vai ter um caráter de propagação massivo. Por exemplo, Black Lives Matter, né, que vai sendo ressignificado em cada novo contexto, a tal ponto que o Oscar anunciou que, a partir do ano que vem, ele já vai começar, ano que vem não, do outro ano, né, que são as produções do ano que vem, vai ter uma categoria, por exemplo, para minorias, né, para concorrer ao Oscar, ao prêmio principal, tem que ter uma certa representatividade étnica, de gênero, né? Então, esse tipo de situação que a gente chama de ativismo transmídia vai ser uma mediação muito forte no contexto do consumo de arte contemporâneo. Pode passar, por favor, Aline. Isso significa que todos nós que consumimos informação em plataformas de mídias sociais, ou seja, todos nós. Eu gosto de fazer uma pergunta para os meus alunos de jornalismo, eu dava aula às 7 horas da manhã, eu costumava perguntar assim, quem lê um jornal por dia, quem assiste um telejornal e tal, e eu vou vendo cada vez menos conhecimento sobre essas formas tradicionais. Aí eu pergunto, 7 horas da manhã, uma coisa que aconteceu ontem, qualquer coisa que está na mídia, todo mundo já sabe. Aí eu pergunto, por onde você se informou? Sempre as respostas vão dando conta desse cenário. O mesmo dispositivo que te desperta de manhã, né, para ir para a aula, ele já entra, já tem as últimas notícias do Twitter, Facebook, WhatsApp, antes de sair da cama, na hora que você desliga o seu alarme de manhã, você já se informou sobre isso tudo. Né? Você nem sabe de onde que a informação vem. Então, isso é próprio desse contexto de desinformação. Pode passar, por favor? E esse é um outro aspecto fundamental, ele é sempre uma distribuição multiplataforma, ele tem um aspecto online, offline, que é fortíssimo, por isso as ruas são ainda hoje tão importantes no contexto de pandemia, a gente vê essa disputa em torno das ruas ainda aparecendo, porque essas disputas vão dar conta desse que a gente chama de uma lógica transmídia, que é uma lógica online, offline, tem a ver com as formas dessa rede de desinformação contemporânea. Pode passar, por favor? Bom, então eu acho, isso é uma opinião minha, eu acho que é responsabilidade de todos nós que trabalhamos nas universidades, que a gente se posicione nesse debate. Acho que todos nós. Eu participo de uma rede de divulgação científica da UFMG, e ela é uma rede, né, interdisciplinar, e a gente já estava falando isso hoje lá num grupo. Assim. É fundamental que todo mundo hoje aprenda esse processo de divulgação científica, porque o que a gente aprende? A gente aprende a circular pelos pares, né? A gente aprende que tem que pôr no lápis e o lápis some, como a gente viu ontem, né?
A gente está fazendo isso para os nossos pares, mas é fundamental que a gente chegue na sociedade, é fundamental. Acho que a infodemia, esse contexto da pandemia mostrou isso para a gente como nunca. Se a gente não se posiciona, né, as informações vão circular, e é danoso para toda a sociedade. Bom, no âmbito do subgrupo lá do NUCCON, que é o Mediação, como eu falei no começo, a gente está desde 2020, do começo de 2020, com pesquisadores do CONJOR, que é a Aline e a Natália, e alguns pesquisadores da Interface de Comunicação da PUC Minas, especialmente a Maria Ângela Matos, o Conrado Mendes, o Tiago, alguns professores da UFMG, da comunicação, alguns nem estão no grupo de pesquisa, um conjunto grande de estudantes fazendo pós-doc, doutorado, mestrado, e nós fizemos as voltas, como, por exemplo, com uma pesquisa tentando compreender pequena ponta do iceberg desse processo, um aspecto muito legal, que eu acho, é que a gente unir forças e fazer uma pesquisa coletiva, onde todo mundo tem a sua participação. Por exemplo, o estudante de iniciação científica que fez a coleta, então, sem estudante de iniciação científica, ninguém de mestrado, doutorado, pós-doc, professor, de nenhuma dessas 3 instituições que estão aí, não teria condição de fazer as análises, né? Então, isso é fundamental que a gente comece a pensar nesse sentido. E a gente escolheu, a gente ficou avaliando, primeiro, numa perspectiva de estudo exploratório, quais eram as hashtags nos Trend Topics do Twitter, partindo do princípio que os Trend Topics operam como um termômetro dessa conversação online do que estava tendo mais relevância nesse debate transmediático. E a gente viu que uma das hashtags, né, a principal era coronavírus, na época, mas que uma que tinha muita importância lá durante a nossa pesquisa exploratória era a pergunta corona. Essa hashtag vinha de um programa que a Rede Globo fez, um especial, que era apresentado por um jornalista com a presença de especialistas a partir de perguntas do público, usando essa hashtag nas redes sociais online. Então, a gente achou que ela era muito interessante para a gente entender essa dinâmica transmídia, e a gente conseguiu, de saída, observar um aspecto fundamental. Os meios de comunicação de massa são fundamentais como agenda setting das conversações online, porque essa hashtag estava no alto lá nos Trend Topics, e assim, à medida que esse programa foi perdendo audiência, e quando ele é encerrado, nós ficamos acompanhando mais um mês, a hashtag some, né? Então, essas autoridades, esses principais influenciadores, são fundamentais nas formas de agendamento do debate midiático contemporâneo. Pode passar, Aline, por favor. Como resultado disso, nós vamos dar um curso que chama Sociedade da Desinformação e Infodemia, que começa em outubro, vai até dezembro, um curso de 30 horas, com professores que estão nesses 3 grupos de pesquisa, a Natália pelo CONJOR, eu, o Daniel Melo e o Camilo Ádio pela UFMG, o Tiago Salgado, Conrado Mendes e Maria Ângela Matos pela PUC Minas. Nós vamos inaugurar uma coisa meio nova, dentro dessa residência que eu estou fazendo lá no Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG, é uma coisa nova para os 3 programas de pós-graduação. Nós vamos dar um curso interinstitucional, que vai ser pelo Zoom, canal Zoom do IAT, da UFMG, e vai ficar disponível no YouTube. Nós estamos ainda vendo como é que a gente vai fazer isso, estamos na fase de matrículas. E junto a aula inicial é do professor Mário Carlon, da Universidade de Buenos Aires, que faz o prefácio do livro homônimo, e a professora Joana Ziller faz o pós-fácio. Esse curso e o livro, eles sintetizam essa pesquisa coletiva sobre a dinâmica transmídia da desinformação no contexto da infodemia. Pode passar, por favor? Isso aí está lá no nosso site do Mediação, que é o que a gente diz, como a gente trabalhou. Pode passar, por favor. Sobre essa ideia de dinâmica transmídia, tem esse livro aí que eu escrevi junto com a professora Renira Rampaz Gambarato, da Jönköping University, da Suécia, e a Lorena Trácia, do UniBH, que a gente tenta explicar o que a gente está chamando da teoria, o desenvolvimento e estratégia em transmídia storytelling. Pode passar, por favor. Pode passar, Aline. Que está à venda no Amazon, pode passar.
boa parte disso que eu falei aqui está num capítulo que eu escrevi para um livro que a professora Silene, que está aí, agradeço a presença dela e dos alunos dela, que é Pandemia e Sociedade de Risco, sobre esse assunto. Ela vai reconhecer muito das minhas falas aqui no capítulo que ela leu, que eu submeti para ela. São algumas referências, pode passar, Aline, por favor. Então, é isso. Agradeço a atenção de todos vocês, pelo tempo, pela disponibilidade, e espero ter contribuído com o debate. Obrigada, Jeane. Eu vou parar a apresentação para a gente poder passar para os comentários, para as questões, ok? Só que antes eu queria, só por uma questão, que a gente tem que fazer os certificados aqui, a gente está com uma pessoa na sala que está com uma identificação diferente da entrada, que é Comunicaciones Sociales. Se você puder colocar para a gente no chat o e-mail com que você se inscreveu, a gente garante seu certificado, ok? Passando para as questões, Jane, a gente tem duas manifestações aqui da Júlia. A Júlia é aluna do PPG da UFOP. Ela, quando você começou a falar sobre a questão das crenças, ela já identificou que era a questão do Peirce, né, a fixação das crenças do Peirce, e na sequência ela diz o seguinte: pesquiso o Twitter e comecei a chamar as affordances da rede de affordances de conversação e affordances de interrupção. É muito interessante a propensão dos usuários de utilizarem as opções de silenciamento quando se deparam com um conteúdo que não os agrada, que os incomoda. Você quer comentar, Jane, ou eu posso passar para o próximo? Posso comentar. Primeiro, eu vou pedir licença à Natália Moura para responder, porque ela que é especialista em affordances, semiótica e Twitter. Inclusive, o capítulo dela lá no nosso livro. Então, se eu falar alguma bobagem aqui, você me corrige, Natália. Esse é um aspecto muito interessante, porque as formas de interação no Twitter, e vão ser em todas as redes sociais, independente das formas como o algoritmo age, todas elas têm essa opção. Então, o que ocorre? Ocorre que fundamentalmente, as nossas formas de interação, elas operam por esses métodos de fixação de crenças. Então, por exemplo, quando você escolhe quem você vai seguir no Twitter, você está escolhendo pelo método de autoridade. Quem quer autoridade para você naquele cenário. Então, a timeline de cada um vai ser de um jeito. Por exemplo, eu sigo todos os jornais do mundo, porque eu sou jornalista. Provavelmente uma outra pessoa que é, sei lá, que é bióloga, vai seguir outro tipo de coisa, né? Eu sigo, porque eu me interesso por essas questões de rede de desinformação, eu sigo todos aqueles que eu acho que têm poder de influência nesse cenário. Então, eu sigo Boulos, eu sigo Carlos Bolsonaro, eu sigo Jair Bolsonaro, eu sigo no Instagram, no Twitter, né? Então, você vai seguindo por autoridades, né? E você tende, em determinado momento, a bloquear alguém. Você faz isso no Facebook, no Twitter, porque você não quer conversar. É uma questão de tenacidade. Né? Não é possível que aquela pessoa continue falando aquelas coisas. E a gente sempre vê esse tipo de coisa, alguns comentários assim, a minha timeline não é democrática, ela é minha. Aqui fala o que eu deixar, a gente vê coisas desse tipo, né? Então, e essa ideia, ela é a da própria interação de modo mais amplo, né? Você conversa com quem você quer, e esse método da tenacidade é fundamental nas suas relações, se é que ainda existe isso, né? Relação face a face. O Thompson, acho que se ele estivesse fazendo, ele teria que revisar tudo, né? Porque ela não é fundamental mais, né? A gente tem uma interação sempre mediada, de algum modo, né? E ela sempre passa por esses crivos de fixação de crença. Inclusive no meio acadêmico, que a rigor deveria estar sendo orientado só pelo método científico. Não sei se eu respondi adequadamente. Eu vou chamar a Júlia, então, para fazer o comentário. Fica à vontade, Júlia. Obrigada. Boa noite, todo mundo. Eu só ia comentar mesmo que essa dualidade, né, entre como hoje a gente lida com muita desinformação, ou informação mal intencionada, e também os tempos que a gente está vivendo, essa dualidade de preservo a minha saúde mental e realmente bloqueio e silencio muita coisa, muita gente, né? Ou não, ou, né, vamos ter acesso a tudo, como você está dizendo, seguindo a família Bolsonaro também para se informar. O que eu até acho
a minha hipótese é de que talvez seguir a família Bolsonaro seja ainda mais tranquilo, vamos dizer assim, do que seguir, às vezes, uma pessoa do meu próprio espectro político, que seria um par ali, mas que pensa algo diferente de mim. Eu acho que ele é que nasce um conflito de fato, sabe? Assim, não sei. Aí a minha hipótese também, que eu ainda quero estudar e ver, porque eu acho que isso tem tido reflexos na comunicação face a face também. Pelo menos, assim, nos usuários da minha... ou usuários mais ativos de Twitter, ou talvez da minha geração, não sei, isso geralmente a faixa etária casa, né, com a frequência de uso. Eu, às vezes, percebo que esse viés aí de fixação da crença que é reforçado pela rede vem para a vida real também, sabe? De assim, eu não quero ter mais contato com esse tipo de Um aspecto gente. importante, Júlia, é que não existe essa distinção, essa dualidade. O mundo virtual de novo e a realidade de outro. A pandemia já mostrou isso. Né? A universidade é isso que nós estamos fazendo agora, nesse momento. Né? A universidade ela não se encerra nos muros físicos da universidade. Nunca se encerrou. Né? Assim como as nossas interações, elas não... Pergunta, se você tiver contato com criança, você vai ter convicção disso. Para uma criança, não existe... Quem tem 10 anos, como eu vejo minha filha de 11, não existe, nunca existiu essa diferença. Né? O mundo já é totalmente mediado, assim como nunca foi para nenhum de nós. Né? Nós sempre fomos mediados. Isso é um aspecto fundamental, porque... O Jenks diz, por exemplo, que ele, alguns pesquisadores discordam, mas é uma tese dele, de que o fenômeno transmídia, ele aparece, né, descrito a partir de meados dos anos 90, mas existe um que a gente chama de transmídia avant la lettre, e ele vai dizer que o primeiro fenômeno transmídia que se tem notícia é a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia era um texto que ela é interpretado em cada ritual, ela tem os componentes de subjetivação, ela tem os componentes de performance, as procissões, os rituais de Natal. A igreja opera como ambiente midiático, onde toda a igreja vai ter as cenas da Paixão de Cristo. Né? Então, assim, a gente sempre viveu cognitivamente nesse universo. Né? Primeiro exemplo, você pode partir dessa discussão aí do Jenks. Né? Acabei de ler agora um livro que fala disso de um jeito brilhante, que é o Hereges, do Padura, do Leonardo Padura, escritor cubano, que ele vai traçando a questão do judaísmo, assim, desde sempre, né? Crença, é só crença, ninguém tem muita convicção de nada. Então, a gente opera no nível das crenças, e as crenças implicam conflito, é disputa de sentido. Isso não é novo, a rigor isso não é novo. O que ocorre é que essas plataformas, como o business, que são, né, o modelo de negócios dela, né, se alimenta dessa discussão. Porque quanto mais conflito houver, maior será a adesão a essas discussões. Né? Ela se alimenta disso. Então, isso que é o fundamento da sociedade da desinformação, é o fundamento do modelo de negócio das plataformas de mídias sociais. Né? Então, todos nós estamos inseridos dentro disso. Não porque isso é novo para nós em termos de comunicação. O que é novo é essa dinâmica, essa vida online o tempo todo. Né? E isso nunca foi tão forte, porque antes a gente poderia dizer assim, eu gosto disso, eu vou aqui para uma live, um professor falar, eu não quero parecer com isso. Começou a pandemia, né? Tem que fazer, as pessoas têm que estar na aula. É o jeito como uma instituição, como a escola, começa a funcionar. Então, isso é próprio da comunicação, a comunicação se faz com conflitos, por isso que ele estava dizendo disso lá em 1870, só que isso vai ter conotações muito contemporâneas, que é o que vai caracterizar a infodemia no contexto da sociedade da desinformação. Não sei se eu consegui deixar claro o meu ponto de vista. Conseguiu, para mim, sim, conseguiu. Posso só emendar mais uma pergunta? É porque tem a ver com isso? Fica à vontade, Júlia. Obrigada, Aline. É porque quando você fala, assim, que são modelos de negócio, que eu concordo, eu não sei se eu entendi certo, você está dizendo que esse negócio prefere reforçar esse embate, porque, a meu ver, a impressão que eu tenho é de que esses modelos de negócio não necessariamente preferem, mas as ferramentas que a gente tem nessas redes facilitam justamente o contrário, essa circunscrição de pares, de iguais, de justamente não quero ter esse incômodo, não quero confrontar a minha crença e vou aqui
Mas ela opera fortalecendo isso, porque você vai tendo vários grupos, você tem vários grupos diferentes dentro do Facebook, e você tem esse comportamento editorial a todo momento ao longo do dia. O que eu escolho? Primeiro, se eu vou querer compartilhar ou se eu quero só ver. Se eu quero compartilhar com comentário ou não. Ou se eu vou compartilhar, por exemplo, no Facebook, publicamente, para alguns grupos, né? A maior parte das coisas que eu compartilho no Facebook é só para o grupo do subgrupo mediação. Quase nada vai mais amplo, né? E cada um vai tendo um posicionamento editorial. No Twitter, quem que você escolhe seguir? Quem que você para de seguir? O que você escolhe colocar? No Instagram. Então, cada rede vai tendo uma forma própria de interação social, que tem a ver com a sua affordancy, como você mesmo disse, mas essa affordancy, ela é carregada de sentido. Aí que eu acho que a Natália, que eu estou entrando, que a Natália entende melhor do que eu disso. Mas essa affordancy, ela é tecnológica, ela favorece algum tipo de interação, mas ela é, sobretudo, uma forma de efeito que você vai buscando no modo como você vai delineando a sua interação nessas redes. E você não tem controle a partir do que você coloca lá. Por isso que é um modelo de negócio. Tá certo. Obrigada. Obrigada, Jane. Eu vou dar sequência aqui. A gente tem algumas manifestações, né? A Silene dizendo que foi um prazer enorme te ouvir. A Renata Giuliotti agradecendo pela aula maravilhosa. A Cláudia Ascenso de Campos também agradecendo pela aula. A Natália, mais uma vez, também agradecendo. E a gente passa para a pergunta da Ana Paula. Ela diz: como nós, comunicadores, podemos lidar com a desinformação nos grupos de WhatsApp para tentar diminuir essa circulação que é tão prejudicial? Nossa, essa é uma pergunta e tanto, né? Frequentemente, todos nós, sendo especialistas ou não nisso, nós estamos em grupos de WhatsApp e, frequentemente, a gente se depara com coisas que a gente fala, eu não estou acreditando como é que está aqui. O que cada um de nós fala? O que cada um de nós faz? Né? A gente vai... por isso que eu falei que a perspectiva do ativismo transmídia é tão importante. O que vai ocorrer com nós é o que acontece com qualquer um de nós. Né? O jeito como eu me disponho a conversar aqui nesse momento, nem sempre é o mesmo jeito como eu me disponho a conversar em outro tipo de grupo. Né? E, às vezes, eu não me disponho a conversar. Tem coisas mais importantes para fazer. Alguns grupos a gente até silencia, os grupos você sai, depois você fala assim, não, essas pessoas são bacanas, elas estão defendendo isso aí, mas quando elas não estão falando disso, elas são bacanas, aí você volta, não é assim? Então, esse é o posicionamento de todo mundo. Como que nós, com a responsabilidade que nós temos de comunicadores, de cientistas, como que nós podemos atuar nesse sentido? Aí eu acho que é uma responsabilidade institucional, é diferente daquilo que cada um de nós faz cada dia, na hora que você está diante dos seus grupos de WhatsApp, você não fica o tempo inteiro fazendo isso, né? Você tem que trabalhar, você tem que fazer outras coisas, então você não fica o tempo inteiro atuando assim. Mas eu acho, me parece, que é de fundamental importância que a gente tenha uma atuação no campo de literácia midiática, que a gente tem feito é trabalhar no campo de que a gente tem chamado de uma literácia transmidiática, e a gente tem trabalhado com escolas públicas, tem inclusive um aluno meu de doutorado fazendo uma pesquisa muito bacana sobre isso em Moçambique, ele é de Moçambique. Porque aconteceu o mesmo em todo lugar, né? As pessoas interromperam seus cotidianos por causa da pandemia e todo mundo ficou... Isso é que é o fenômeno da infodemia, né? Nunca se buscou tanto informações sobre isso como se buscou especialmente nos primeiros meses da pandemia. Então, desde então, eu tenho achado que é fundamental que a gente tenha uma ação de educação ampliada nas formas de extensão. Isso eu acho que a gente tem que começar a pensar sobre isso. Eu acho que, especialmente na universidade pública, eu acho que isso é obrigação. Né? A gente tem que começar a compartilhar esse conhecimento sobre esse processo, e sempre que me convidam para falar, eu gosto de falar, porque eu acho que é importante que isso circule de algum modo, acho que é importante que a gente atue em algumas esferas, por exemplo, centros comunitários, né, para além desses espaços da academia, né, que a gente possa chegar nas escolas, que a gente possa chegar mais, porque a sociedade toda está cada vez mais permeada por esses dispositivos. A gente precisa lutar, esse é meu ponto de vista, a gente precisa lutar para que todos
tenham uma internet de boa qualidade em todos os rincões do país. Assim como teve uma época que a gente teve que lutar por uma coisa como Luz para Todos, hoje a gente tem que lutar por internet de boa qualidade no país todo. Todo mundo tem que ter acesso a isso, é uma questão de cidadania. Né? É uma questão de saúde pública, a infodemia nos mostrou isso, é uma questão de cidadania, porque nunca a pandemia evidenciou essa questão da desigualdade social. Escola privada não tem problema, continuou. O problema é que as escolas públicas, como é que você vai fazer com quem estuda nesses rincões do Brasil, mesmo em Minas Gerais, na área rural, quem tem acesso à internet? Né? Cada vez mais isso é fundamental, as pessoas não podem ficar reféns de um plano pós-pago, consumindo o WhatsApp limitado, sem ter a chance de acessar um pacote de dados, porque as formas de checagem da informação ficam muito comprometidas. Então, do meu ponto de vista, isso é importantíssimo, porque na sociedade de comunicação de massa, a gente tinha concessão pública. Eu acho que a gente tem que tratar isso numa perspectiva global, como problema de sociedade da desinformação, como problema que a infodemia evidenciou, que a gente tem que ter políticas públicas para acesso à informação e a educação para consumo midiático. Esse é meu ponto de vista. Obrigada, Diane. A gente tem mais um comentário da Júlia. Ela fala sobre o artigo The Role of Beliefs and Behavior on Facebook, da Priscila Borges e da Renira Gambarato, em que elas comentam sobre o acesso à informação multiplataforma também. Assim, a gente se expõe a diferentes mídias, diferentes grupos, por exemplo. O comentário da Júlia: a meu ver, é mais uma forma de ilustrar que o acesso ao diferente é a saída, não se circunscrever, buscar ampliar horizontes e não apenas buscar nossos pares. Concordo plenamente, Júlia. Eu conheço esse artigo, eu trabalho com a Priscila e com a Renira, já há algum tempo. A Priscila, inclusive, frequentava o NUCCOM, há um tempo atrás, nem a Natália e a Débora dessa época, que estão aqui. A Natália Natália de toda a época. É mesmo, Natália, era mesmo. Lá no outro prédio aí. E a Renira trabalha comigo há muito tempo, esse texto delas eu conheço, e é inclusive baseado na semiótica pisciana, que é uma corrente que elas trabalham. Eu concordo com o seu ponto de vista e com o ponto de vista delas. Comentar que a Priscila Borges foi professora da é verdade, da UFOP, né? Ela deu aula para mim da primeira turma. Seguindo, a Camila pergunta, hoje, principalmente com a pandemia, você acredita que o jornalismo se tornou mais opinativo? Principalmente com tantos estudos pós e contra vários assuntos relacionados e a situação atual que estamos vivendo? Esse também não é um assunto novo, mas ele ganha uma relevância total no contexto da pandemia. Bom, vamos voltá-la no tempo. Isso que a gente chama de jornalismo, né, como uma invenção da modernidade, ele aparece lá pouco depois da Revolução Industrial em Londres, ficou chamado como penny press, né, que é a imprensa do tostão, quando eles começam a remunerar pelo trabalho do jornalista para buscar os fatos, porque naquele contexto da Revolução Industrial era muito importante, por exemplo, que quem estivesse em Nova York soubesse o que estava acontecendo em Londres, mesmo que o jornal demorasse 6 meses para atravessar o Atlântico. Né? Mas era fundamental, a gente já começava a ter uma sociedade globalizada naquele contexto. Então, até então, o jornal era um jornal com um viés muito opinativo, né? Era aquele jornal dos salões franceses. O que era a esfera pública? As pessoas que consumiam aquele jornal, era a burguesia que frequentava os salões franceses, né? E aí, depois disso, com a chamada penny press, que foi até muito pejorativo, foi como se fosse a prostituição do trabalho jornalístico, né? Se você vende o seu trabalho, você já não tem mais independência para opinar, foi a busca por aquilo que foi conhecido como jornalismo factual. O jornalismo chamado, por exemplo, jornalismo cultural, vai nascer daí desses momentos. E aí é muito interessante, mas isso é uma outra conversa, é muito interessante porque jornalismo, né, como jornalismo factual, jornalismo interpretativo e jornalismo opinativo, sempre fizeram parte desse mosaico da imprensa, né? Eu falei do jornalismo cultural porque ele sempre esteve lá no meio, era variedades. A noção de editoria nem existia, mas já tinha esse mosaico. E isso permanece até hoje, né? Colunista é opinativo, por exemplo. Não necessariamente alguém que é jornalista. Quando eu me formei,
lá nos idos do começo dos anos 90, eu lembro que eu fui para São Paulo fazer mestrado e fui trabalhar na Folha de São Paulo. Eu me lembro que, quando eu fui fazer aqueles testes lá eles não pediam, na Folha de São Paulo, alguém que, no começo dos anos 90, que tivesse diploma de jornalismo. Eles queriam alguém que tivesse, preferencialmente, em pós-graduação. Mas o diploma de jornalismo não era importante para a Folha naquele momento. Então, isso sempre existiu, isso não é novo. O que ocorre é que hoje, dentro desse contexto polarizado da infodemia, né, a gente começa a assistir uma desconfiança cada vez mais acelerada em torno daquilo que já está no banco dos réus desde pelo menos os anos 80, que eu falei lá no começo, que quando a gente vai entrar naquilo que alguns chamam de sociedade pós-moderna, que é a crise da representação. E entra em crise, nesse momento, todas as formas de mediação clássicas. A imprensa é uma delas, mas a ciência também, a universidade também, né, como a gente está vendo, a religião também, né? Então, todas essas formas clássicas de representação, elas estão em xeque, especialmente no momento em que todo mundo, a rigor, pode produzir informação e colocá-la em circulação com o poder de gerar uma circulação massiva. É o que o Manuel Castells, no começo dos anos 2000, chamava de power communication, ou mass self-communication. Né? Então, isso não é exatamente novo, mas ganha uma relevância muito peculiar no contexto da infodemia, né? Porque isso é o terreno fértil para misinformation, para informação confusa, propagar de forma vertiginosa. Obrigada, Jeane. A gente tem aqui um comentário da Cláudia sobre a questão anterior da Ana Paula. Ela diz exatamente sobre a literacia, né? O acesso à informação e ao letramento midiático são essenciais atualmente. A educação midiática já entrou no BNCC, mas concordo que ela deve se expandir e ir além da educação formal. Na sequência, a gente tem uma pergunta da Silene. Ela diz: no início, quando falávamos em fake news, estávamos sempre nos referindo, até de maneira preconceituosa, aos tiozinhos e tiazinhas, entre aspas, do WhatsApp. Hoje temos visto pessoas com acesso à informação, acadêmicos, jornalistas, políticos, divulgando desinformação. E mais grave, pelo que me parece, é o pós-fato, principalmente nas mídias sociais dos políticos. Como lidar com esse fenômeno? Parabéns pela belíssima aula, um prazer tê-la no livro. Obrigada, Silene. Essa é uma questão muito importante, porque a gente estava, inclusive, numa das últimas reuniões do Mediação, discutindo um dos capítulos do livro, não sei se a Natália e a Aline vão lembrar disso, a gente comentou sobre isso, porque a gente não pode partir do princípio que a desinformação ela é a ausência de informação. Né? A gente não pode partir desse princípio, que o fenômeno da desinformação ele esteja relacionado a uma falta de informação sobre algum contexto. Eu acho que isso é não compreender o fenômeno de modo mais amplo. Né? O que faz com que as pessoas compartilhem uma informação não é necessariamente o acesso às evidências relacionadas àquele fato, mas, fundamentalmente, ao modo como aquele fato reverbera uma crença que possa, de algum modo, ter um efeito pragmático, né, que é interferir na formação de opinião. Então, a gente vê, a CPI está aí mostrando isso para a gente toda hora, né? A gente vê o modo como pessoas médicos, por exemplo, que a rigor deveriam estar alinhados com o método científico e com aquilo que a ciência está defendendo, que tem um outro posicionamento, né? Que tem a ver com essa outra pergunta, né? É a minha liberdade de ter opinião, mas qual que é de onde que você fundamenta a sua opinião? Né? Você tira a sua opinião da cartola, porque você tem autoridade, você tem o direito de desrespeitar uma evidência científica, sabendo que isso vai ter uma implicação social para além, por exemplo, de um voto na urna, né? Que o número alarmante de mortes e tal. Então, assim, esse tipo de situação me parece que tem a ver não apenas com o aspecto da informação, mas fundamentalmente com as formas de mediação da informação. Qual é o interesse pragmático dessas formas de mediação que incidem
sobre, por exemplo, a defesa de uma situação ou de outra. E, nesse sentido, é muito importante que a gente siga uma velha receita do jornalismo investigativo, que é siga o caminho do dinheiro. Eu acho que esse é muito importante. Normalmente, as mediações de caráter político, econômico, cultural, são fundamentais nesse aspecto. Fundamentais, eu acho. Obrigada, Jeane. A gente tem um comentário do Vitor, né, falando que a sua fala é excelente, a gente precisa concordar, né? Realmente é muito bom te ouvir sempre. E a gente tem uma outra pergunta da Amanda, ela diz, meu marido acabou de questionar sobre isso, como explicar para o público em geral que a desinformação não é falta de informação? Silene agradece a resposta. Eu que agradeço. A primeira coisa é dizendo isso, né? Eu acho que isso é um aspecto muito importante. A gente aprende na escola de comunicação que para a gente é uma das primeiras coisas que a gente aprende, talvez nos primeiros períodos, pelo menos foi o que eu aprendi quando eu estava sentada nos bancos da PUC Minas, fazendo jornalismo, é que para a gente se colocar como jornalista, né, a gente precisa deter conhecimento sobre aquele fato que a gente está levando, mas a gente não pode parecer se posicionar como quem sabe muito mais do que quem está recebendo a informação, porque soa arrogante. Eu acho que a primeira resposta nesse sentido é isso. A gente precisa, primeiro, se desarmar, né? Por isso que a gente precisa, primeiro, compreender o fenômeno da desinformação como um efeito da comunicação contemporânea. Nós estamos imersos na sociedade da desinformação. Infodemia é apenas a face mais visível desse fenômeno. Provavelmente, o ano que vem, nós vamos ter uma outra face fortíssima no Brasil, que vai vir com as eleições, né? Essa é a face dos grandes eventos comunicacionais da contemporaneidade já há algum tempo. Então, o primeiro aspecto não é pensar que é isso, dividir as pessoas que pensam de um jeito, que estão compartilhando um tipo de coisa do mal. As pessoas que pensam como eu, né? A gente sempre acha assim, eu sou do bem. Todo mundo que está pensando exatamente como eu penso, estão compartilhando o mesmo tipo de informação, são do bem. Então, a gente faz uma bolha ideológica aqui e extermina todo mundo de lá porque eles são do mal. Não é bem assim. É isso que a gente tem que entender como esse fenômeno da desinformação. Nem todo mundo está acreditando em alguma coisa porque é bobo. Aliás, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que ter em mente. Bobo é quem pensa que o outro é bobo. Todo mundo tem acesso à informação de modo muito sofisticado hoje em dia, né? Então, o que a gente tem é uma crise da confiança nas fontes de informação. Então, primeiro, a gente compreender isso para se desarmar. Você não tem como chegar para a pessoa e dizer que ela está errada, que ela está acreditando numa bobagem. Primeiro, você tem que entender qual é o método de fixação da crença dela, né? Se é de tenacidade, é o mais difícil de trabalhar. Mas se a priori, né, ela vai acreditar naquilo que é razoável. Se você apresentar pontos de vista que são razoáveis, ela tende a levar em consideração, né? Especialmente se você coincidir com a figura de autoridade para ela. Então, é preciso primeiro entender esses métodos de fixação da crença, por isso que eu acho que isso é muito importante hoje, para a gente ter um método de abordagem conforme cada método de fixação da crença identificado. Obrigada, Jeane. A gente tem uma última questão, que é da Marina Sade, você deve se lembrar dela, ela esteve com a gente naquele grupo de semiótica que a gente criou, né? Ela pergunta sobre o curso. Ela gostaria de mais informações e a possibilidade de se matricular nesse curso. Claro que o curso está aberto já para matrícula na UFOP, e a Natália, que está à frente dele lá na UFOP, na PUC Minas, quem está à frente dele na PUC Minas é o Conrado, e na UFMG já vai começar em breve agora, quando as matrículas começarem, acho que já em agosto. É só matricular, em todas os PPGs tem disciplina isolada, é possível fazer, sendo desses 3 PPGs, ou se colocando como disciplina isolada. Será um prazer tê-la conosco. Bom, a gente vai encaminhando para o final, então, antes da gente finalizar, eu precisava só dar um último aviso. Mas antes do aviso, eu vou falar o que a gente sempre fala aqui no Conjor, quando a gente faz esses eventos, que a gente gosta de fazer uma foto com todo mundo, então quem se sentir à vontade para abrir as câmeras para a gente se registrar, vai abrindo enquanto eu dou o último recado, que é sobre
aos certificados, né? Esse é o nosso último encontro no segundo ciclo de debates Desafios da Comunicação frente à pandemia. Foram 5 debates muito ricos, de muito aprendizado. A gente fez o controle de presença e quem esteve presente vai receber o certificado relacionado a cada dia do ciclo. Vou fazer a foto agora, antes da gente finalizar. Vamos lá. Só mais uma aqui para garantir. Obrigada, gente, pela gentileza de abrirem as câmeras. Eu queria agradecer a todos que estiveram presentes com a gente hoje, nessa noite, e também nos outros dias do ciclo, e agradecer especialmente a professora Giane pela generosidade de compartilhar com a gente todos esses conhecimentos, todos esses caminhos para nós, como comunicadores, pensarmos nossa posição aí em frente a esse mundo, né, novo que está se apresentando para a gente, que não é tão novo assim, como a Giane já colocou aqui. Obrigada, Giane, fica à vontade. Eu quero, só mais uma vez, reforçar os parabéns ao Conjor pelo evento, muito importante, muito bacana, muito bem divulgado. Agradecer a presença de todos. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela paciência de me ouvir até agora. Um abraço para todos. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.